pessoal, bem-vindo ao Mesa CCE, o podcast onde a gente coloca aqui nessa mesa assuntos pertinentes para você, empreendedor, você professor, você mãe, você pai, porque o assunto que a gente vai abordar hoje aqui na Mesa CCE é sobre os desafios da puberdade, né, das crianças que têm ali a partir dos 11 anos, que começam os desafios. Crianças que possuem o TEA, e hoje a gente vai entender, através de dicas práticas, né, como superar tudo isso, como entender da melhor maneira, mas para isso a gente tem aqui na nosso espaço, no nosso podcast, Luana Passo. Então, Luana, seja bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada Romero pelo convite e estou muito feliz de poder participar agora desse bate-papo com vocês. Que bom, eu já conversamos um pouco, né, antes da gente estar aqui nos estúdios, e a sua trajetória é mais de 20 anos, né, como diretora, como empresária. Isso. E esse momento agora, Luana, a gente vai querer conhecer como tudo isso começou. Fala aí pra gente a sua trajetória. Tá joia. Então, eu trabalho com autismo, né? Como você falou, sou sócia-diretora da Clínica Somar. Ela tem 20 anos, né, já de funcionamento. E há 20 anos atrás, quando a gente começou aqui em Recife, nem se falava muito de autismo. As pessoas não sabiam o que era, me perguntavam, você trabalha com o quê? Eu respondia com autismo e as pessoas diziam, o que é isso? Né? Há 20 anos atrás, né? Há 20 anos atrás, né? E quantas mudanças aconteceram de 20 anos para aqui. Claro que mais mudanças precisam acontecer, sim. Mas pelo menos a conscientização de que existe o autismo, né? E algumas mudanças já estão sendo feitas. Né? Isso aí você já rompeu essa barreira, né? Isso, essa barreira já foi rompida, mas tem aí outros desafios pela frente, né? E um dos desafios aí é lidar com a puberdade, né? A gente trabalha há 20 anos com autismo, como eu falei. Sim. Então, nossas crianças ali de 20 anos atrás, hoje já são jovens. Certo. Né? E aí a gente viu a necessidade de ajudar os pais, de ajudar os professores, de ajudar as escolas a poder falar desse assunto, né? Para poder falar da puberdade, das transformações que acontecem da infância para a fase adulta. Então, foi nesse pensamento que a gente montou o e-book. Joia. Meu filho cresceu e agora? É bem interessante. Meu filho cresceu e agora, né? Coloca uma interrogação. Mas lá atrás, Luana, o que foi que te direcionou, né, a trabalhar com o autismo? Teve alguma necessidade, teve alguma orientação, né? O que de fato aconteceu para que vocês fossem direcionadas para essa área? Eu ainda na faculdade, eu era estagiária. Sim. E uma colega, uma amiga na época, que hoje é minha sócia, a Roberta, ela já trabalhava, já era psicóloga, e ela tinha alguns pacientes que eram autistas. Ela tinha parceria com um psiquiatra. Tá. Esse psiquiatra foi o pioneiro, né, de Recife a trabalhar com autismo, a saber o que era autismo, e convidou ela para participar desse projeto de poder estar atendendo crianças autistas, né? E eu também, ainda estagiária, fui convidada e comecei a trabalhar nesse projeto. Você estava na metade da faculdade? Estava bem no início? Estava no final. No final. Estava já no 8º período, nono. Foi quando eu resolvi parar um pouco, trancar a faculdade, estava na Federal, trancar a faculdade e ir para São Paulo, porque São Paulo já existia locais que trabalhavam. Você trancou a faculdade para mergulhar nesse projeto? Isso, para trabalhar nesse projeto. Né? E fui como estagiária. Né? E como foi? Conta pra gente, porque você trancar a faculdade assim, para ir para uma coisa nova, fala pra gente aí. Porque quando eu fui mandar mensagem, me deu um e-mail perguntando como seria para eu ficar lá, eu não podia ir como profissional, mas eu poderia, até porque não era formada, mas poderia ir como estagiária, mas era em outra cidade, né? Que era em São Paulo. Então eu tranquei minha faculdade por 6 meses para poder fazer o estágio lá. De uma certa forma, isso é ousadia, né? Sim, foi. Na época, sim. Né? Foi uma tentativa de conhecer. Eu fiquei muito apaixonada pelo autismo na época. A gente via que não tinha informações, não tinham cursos, não tinham recursos. Então, foi quando eu decidi abrir mão de muita coisa aqui para ir embora para lá. Né? E essa paixão assim, do autismo, como é que você conseguiria descrever para a gente? Então, o autismo, desde quando a gente começou, foi um desafio,
porque eram muitas coisas novas, né? Sim, sim. Então a gente teve muita buscar conhecimento, buscar entender, então parcerias com outras empresas e outras instituições. E nesse sentido, o autismo para mim virou algo que, além do desafio, né, de procurar entender, foi algo que se tornou gratificante. Porque a gente ensina, a gente pode ensinar uma pessoa com autismo, a gente pode fazer a diferença na vida de uma pessoa com autismo, né? Essa mensagem, Luana, eu vejo que ela é importante você, né, ressaltar, né? Porque é algo que pode ser trabalhado, é algo que pode ser melhorado, não é isso? Isso, exato. E que eu me vejo muito no papel de que assim, a gente não pode se acomodar, né? O que é que a gente pode fazer mais? Tá, né? Entendi. Por esses pacientes, por esses indivíduos, né? O que é que a gente pode fazer mais? O que é que a gente pode ajudar? Né? Então isso é muito assim, meu objetivo, minha missão de vida, inclusive. Que começou lá atrás, né? Que começou há 20 anos atrás, há mais de 20 anos. Por isso a pergunta assim, ó, porque aí você mostra essa ousadia, essa determinação, né, de ter trancado o curso, ter ido para outro lugar, né, estudar uma área nova, algo que estava começando, né, diferente hoje, né, que já está mais difundido, vamos dizer assim. Mas, Luana, nesses 20 anos, né, quais são os avanços que você poderia retratar para a gente, né, que aconteceu em relação a estudo, na evolução do tratamento, poderia me falar assim? É um tratamento? Isso, do tratamento. Então, os avanços foram enormes, né? Muita coisa não se via no Brasil, a gente tinha que buscar, inclusive, pessoas de fora para fazer formação, mas agora a gente vê que, assim, no Brasil existem pessoas muito boas, instituições muito sérias, muito boas, em Recife, fora de Recife, em São Paulo, em todo lugar do Brasil, né, com profissionais que cada vez mais estudam mais. Sim. Né, a gente trabalha muito com a ciência, que é a análise aplicada do comportamento. Então, essa é a base para o tratamento, seria isso? Para o tratamento, isso. Certo. Então, ela é uma abordagem que ela vai sempre se utilizar de técnicas que têm comprovação científicas. Entendi. Então, o estudo, ele é necessário, né? Então, a importância dos artigos, de sempre estar lendo, de participar de congressos, de eventos, de se atualizar é muito importante, e isso vem acontecendo muito no Brasil. Certo. Nesses últimos 20 anos o Brasil conseguiu avançar muito. Muito. E como você retrata, né? Então imagine o quanto que a educação anda de forma paralela para todo esse serviço, né? Isso. Conta pra gente um pouco aí das suas especializações, um pouco da sua formação para hoje, né? Tá realmente com mais de 20 anos, são 5 unidades, né? 5 unidades, né, está aqui presente aqui em Recife, não é isso? Isso. Então fala um pouco da especialização e logo em seguida, né, dos serviços, né, que a Somar Special Care, né, ela apresenta para a sociedade, né? Tá joia. Então eu me formei em psicologia na Universidade Federal de Pernambuco. E de lá para cá, algumas pós-graduações, alguns cursos, algumas especializações, né, vêm acontecendo. Ótimo. Então, eu sou especialista em neuropsicologia, especialista em neurociências também pela Federal e sou especialista em análise aplicada do comportamento. Uma né? formação bem completa, né? Isso. Já desenvolvi uma alfabetização junto com uma colega que é pedagoga, que é voltada para a alfabetização de pessoas com autismo, que é a Alfabetiza Somar. E agora... Essa alfabetização, fala um pouco, ela ajuda aqui? Ela é uma forma de ensino, forma de ensino, se utiliza da abordagem da análise aplicada do comportamento, como então base, a gente se utiliza de formas de ensino cientificamente comprovadas. Sim. E esse ensino tem todo o modelo, todos os recursos visuais, todo o recurso necessário para alfabetizar uma criança com autismo. Olha só, e essa metodologia ela é aplicada dentro das clínicas? Das clínicas da Somar, das clínicas Special Care, também damos curso e outras pessoas se especializam e replicam. Isso foi uma metodologia que você desenvolveu? Eu, junto com Valéria Leite, que é uma psicopedagoga e também trabalha há muitos anos com criança especial. Então é algo que eu acho que assim, é grandioso, né? Isso para você, né? Além de cuidar, né? Cria metodologia. Isso. Então fala aí pra gente assim, né? Dessa paixão, né? Estar envolvida nessa área, Luana.
Uma coisa assim pessoal que eu gostaria de falar é que eu sou TDAH, e eu acho que TDAH a gente tem muita dificuldade, né? Dificuldades do dia a dia, de planejamento, de organização, mas a gente tem um lado bom que é o hiperfoco, né? Então esse meu hiperfoco é o hiperfoco. Como é bom a gente se entender, né? Meu hiperfoco é gostar e querer estudar e querer desenvolver sempre mais possibilidades de recursos de ensino para esses indivíduos, para esse público. Isso que você fala, assim, a gente algumas vezes, né? A gente está falando aqui de saúde, mas a gente falando também algumas vezes com o empreendedor, o professor, a importância da gente se conhecer. Né? A gente saber dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos, que todos nós temos. Isso. Né? E aí quando a gente entende, a gente potencializa, né, a favor de algo positivo. Isso como você acabou de retratar. Isso. E aí logo surge o e-book Meu Filho Cresceu. Isso. E agora? Né? Fala, e agora? O que fazer, né? Exato. Como que esse projeto ele pode contribuir, Luana? Então, a Clínica Somar, a gente tinha o público infantil, sim. né? E nossos pacientes foram crescendo e a gente se viu na necessidade de montar uma estrutura para os nossos pacientes jovens, né? Certo. E foi quando a gente abriu agora a unidade da Ilha do Retiro. Sim. Né? E junto com isso veio a capacitação e veio o estudo sobre essa fase, né, depois da infância. Depois da infância. Que imagino, né, eu estou com um filho que com 11 anos já está, né, começando, né, a ter mudanças, né, no corpo, na voz, né, no comportamento. Exatamente. Né, é uma fase de muitas mudanças. Né? E eu me deparei numa situação de que, assim, ou a gente estudava infância ou a gente estudava vida adulta, né? Então tem muito estudo hoje em dia, tem muito congresso, tem muito artigo, mas falando da infância e da vida adulta. E aquele meio ali, né? Aquela fase da vida, porque a gente tem... É um ciclo da vida humano, né? Então a gente passa pela infância, a gente passa pela puberdade, pela adolescência, para depois vir a vida adulta. Tem esse degrau, né? Que não pode ser pulado, que não pode ser pulado. Então, assim, verdade. O que é que a gente pode fazer nesse intervalo, né? O que é que a gente, como profissional, como profissional, pode ajudar os pais, as famílias, as escolas, os educadores, né? Então, isso veio à vontade de montar, né? O e-book, que ele traz muito recurso, né? Para ensinar essas crianças com TEA. Lembrando, como você falou, né, que a puberdade ela é um período desafiador, né, para qualquer tipo de criança que passa porque são mudanças. Então, ele está passando por essa fase, então ele é um processo desafiador. Até para ele, né? Ele não entende. Eu acredito que seja assim, né? Isso, né? Porque tem mudanças físicas, como você falou, inclusive puberdade vem da palavra pubis em latim, que significa cobrir-se de pelos. Olha só. Né? Então, assim, os pelos nas pernas, os pelos nas axilas, o pelo no rosto, com os homens, né? Isso. Mas fora isso, algumas outras mudanças físicas, como o crescimento do órgão genital, né? Com uma voz mais grossa, né? E nas meninas algumas outras mudanças, como o aumento dos seios, o desenvolvimento dos seios, o aumento do quadril, a menstruação. Então, assim, além de todas essas mudanças biológicas e fisiológicas, a gente tem as mudanças psicológicas. Também, que acompanham, né? Que acompanha esse período. Uma coisa muito importante que é desenvolvida nesse período é a questão da autoestima. Então, é um período que precisa ser desenvolvido com uma confiança, com uma segurança e da melhor forma possível para esse jovem que está passando por essas mudanças. Além de que vem o amadurecimento das habilidades executivas nesse período. Sim. Então, as habilidades executivas, elas que vão fazer a gente se tornar independente para o mundo, né? E o que a gente pode fazer só. Então, eles que vão tornar a gente capazes de viver uma vida adulta com independência. Que seria a autonomia. A autonomia, né? A capacidade de planejar, de organizar, de tomar decisões, de ter controle sobre seus impulsos. Isso, tão novo, né? Olha quantas, né, mudanças. Ô, e não é à toa que, por exemplo, desculpa atrapalhar, a gente só pode dirigir com os 18 anos, né? A gente só pode responder por si por 18 anos, porque antes a gente não tem o amadurecimento dessas funções executivas. Olha só, né? é interessante. Então é um período que ele não é um período que ele deve ser esquecido e deve ser pulado. Ele deve ser aproveitado. Para ensinar, né? Ensinar essas diferenças físicas, a capacidade de lidar com essas mudanças. Também ensinar o autocontrole, o autoconhecimento,
modos e condutas, porque o Isso comportamento tudo social... vai estar lá no e-book. Isso tudo está no e-book. Ô, Luana, eu acredito que esse desafio não seja apenas para o adolescente, e muitas vezes para o pai, para o professor, que está lidando com essa situação, que algumas vezes falta também informação. Isso. Né? Eu falo, você falando aí, eu me olhando aqui como pai, o quanto que eu também preciso aprender para poder orientar da melhor maneira. E o e-book, ele ajuda também? Ele te ajuda nisso, e assim, isso é muito comum, né? Uhum. É como se fosse uma fase negra, que não se fala, inclusive da gente com os nossos filhos, né? Se distancia, né? Então é uma coisa como se você não precisa falar que ele vai descobrir tudo só. E não é assim. E na verdade não é assim, né? E a família, ela tem que estar lá como uma fonte mais segura para ele buscar informações, senão ele vai buscar em outras fontes que não são seguras. Faz sentido, então ele precisa procurar, a família precisa estar atento à questão de explicar para o filho as mudanças mesmo do corpo. E isso encarar de uma forma natural. Além das mudanças do corpo, a questão do que é público, do que é privado. Então, da onde você pode mostrar suas partes íntimas, em que local você pode tocar nas suas partes íntimas, você pode tocar nas partes íntimas dos outros, o que é consentimento. Então, isso tudo são coisas que são importantes de serem ensinadas. Claro que a autonomia e a higiene são também 2 pontos que são importantes, porque a higiene, né, vai fazer parte desse processo em que ele está começando a conviver mais socialmente, a buscar mais grupos sociais, e ele precisa estar cheiroso, ele precisa estar higienizado, né? Além da própria saúde, que a higiene faz bem para a saúde, né? Então o e-book, ele trata de todos esses aspectos, né? Comportamental, né? Você fala assim de questão de cuidado, né? Psicológico também tem algumas orientações. Também fala um pouco até do namoro na puberdade, né? O que seria esse namoro, como é que os pais podem entender um pouco sobre o que é o namoro para ele, como é que o pai pode participar desse momento com o jovem, não simplesmente dizer que não pode, né? Para não ser uma coisa que eu tô imaginando aqui as mamães e os papais que estão acompanhando esse podcast. Eu estou me colocando aqui como pai, eu estou querendo aprender muito. Então, como é que a gente pode adquirir esse e-book, né? Como é que a gente pode ter acesso, né, a esse seu projeto, Luana? Tá, joia. Esse e-book eu vou deixar aqui com vocês, tá? O site e o QR Code para quem quiser ter acesso, né? Clicar lá e ter acesso. Ótimo. Uma coisa bem importante que a gente fala no e-book e que eu acho importante nos dias atuais da gente conversar e da gente ter ciência é que o cuidado com as partes íntimas e a autonomia de você fazer sua própria higiene, que acontece com o paciente com TEA muitas vezes, eles precisam de suporte, né, para fazer. Então, por isso que a gente tem que desenvolver os maiores recursos necessários para que ele faça só. Tem que incentivar, essa... E ensinar, né? Isso, Perfeito. E porque isso vai te passar, inclusive, uma segurança pessoal, né? Hoje a gente vê aí algumas coisas que violam sexualmente, né? E tudo isso, quando você tem a autonomia do seu corpo, você consegue fazer muitas coisas sozinho. Que com jovem com TEA, muitas vezes ele necessita de um terceiro para fazer. Então é uma forma, né, de proteger, de proteção. De proteção. Olha só, então forma de proteção. O quanto que é importante, né, o acesso às informações. Né, para a gente estar podendo, né, ajudar e a criança, né, nessa fase também, ele com acesso a isso, imagina o quanto que ele evolui. Isso. Né? E às vezes assim, o acesso a essas informações, se a gente não fala na adolescência, imagina na infância, né? Mas muitas dessas informações deveriam chegar na infância, né? Porque ele entender que vai ter mudanças no corpo dele gera previsibilidade. Uma coisa de uma hora para outra, né, em 2 meses, ele está cheio de pelo, né, e ele saber o que é isso. Luana, existe muito tabu, né? Existe muito tabu, isso. E aí ainda um assunto que é difícil falar, né? Os pais muitas vezes falam, mas ele está se tocando, o que a gente faz e quer fazer que evite, né? A gente sabe que a automanipulação ela é considerada normal, né, se for por meios médicos e biológicos,
Mas a gente precisa, sim, ensinar alguns comportamentos, como a higiene antes e depois, né? O jovem precisa entender, terminar o ato para não se frustrar, né? Saber quando parar, saber o local que vai fazer e sempre procurar uma fonte segura para perguntar sobre o assunto. Olha, mais uma vez você está revolucionando. Há 20 anos atrás você fez isso, né? Eu acredito que isso seja uma característica sua, porque realmente, assim, quando a gente comentou rapidamente sobre o tema, né, sobre o e-book, eu vejo que o CCE, né, também como uma empresa de educação na área de saúde, né, tem esse espaço aqui justamente para essa troca, né, porque como é um tabu, exemplo, a gente algumas vezes não recebeu essa informação, Isso. a gente também não sabe como passar, né? E aí a gente fica aquela coisa, espera que ele resolva e a gente fica aqui de forma recuada e a gente só chega depois quando acontece algum problema, né? E esse e-book, ele vem, eu vejo como algo assim, com um propósito imenso, porque isso vai aproximar os pais dos filhos, o professor, do aluno, mas através de informações. Né? Para não ser aquela coisa de forma amadora. Então, Luana, o quanto que você contribui, né, para a vida, né, da sociedade, né? Isso é um belíssimo trabalho que você apresenta aí em toda a sua jornada. E aquela pessoa, Luana, que o pai, a mãe, o professor, ele ficou realmente assim interessado em saber como funciona melhor o serviço da SOMAR, né, onde ele pode, né, fazer a visita, né, como é que ele poderia entender um pouco mais, né, desses seus serviços. Certo. Então, ele pode entrar, inclusive, no Instagram da SOMAR, que é Autismo SOMAR. Certo. Tá? E lá tem as informações das unidades, né? E a SOMAR sede é na Torre. Na Torre. Fica é a da Torre. Certo. Isso. Então, também, se quiserem telefonar, é um telefone bem fácil, é 3441-5656. Ótimo. Né? E eles lá vão direcionar da melhor forma, se é para a unidade da Ilha do Retiro, se é para alguma outra unidade, vão marcar a avaliação, a anamnese, e aí vai ser direcionado da melhor forma. Que coisa boa. Então fica essa informação. Mas hoje eu estou aprendendo muito e dá para perceber, né, a forma didática, né, que você tem para, né, passar essas informações. Você também tem esse espírito, né, de educação. Então fala um pouco também, né, para a gente dessa sua, acredito que seja essa sua outra vocação, já que a gente está numa instituição de ensino, fala dessa importância aí da educação na sua vida. Então, eu gosto muito da área da educação, né? Inclusive, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dar aula. Coisa boa. Né? Então, dou algumas aulas sobre funções executivas, aulas sobre comportamento, mudança de comportamento. Perfeito, né? Ana. E participo, sou convidada para dar palestras, inclusive hoje em dia em escolas. Sim, né? sim. Um tema que a gente tem falado muito é sobre o bullying, né? Então a gente faz um trabalho também voltado para escolas, né? E para a educação no geral, né? Para a conscientização no geral. Interessante, né? A gente ter, né, aqui próximo, né, tá junto de você, aqui no meu CCE, a gente vê a profissional, né, com tanta competência, com tanta paixão, com tantos projetos, né? E o que é que você visualiza para o futuro nessa sua área? Quais são as suas expectativas? Bem, minhas expectativas, assim, agora estão muito voltadas para o jovem, tá? E para o adulto, sim. Até pela nova unidade. Então, eu venho desenvolvendo muito material voltado para esse público, né? E tenho trabalhado muito habilidades de funções executivas e comportamentos sociais para esse público, né? Então, acho que aí vem também mais novidades e mais coisas boas, mais recursos bons, né? Para a gente ter aí para esse público aí que está crescendo, então, ou que já cresceu. Isso. E para a gente acompanhar, Luana, é através das redes sociais da própria clínica, ou você já tem o seu canal? Como é que... Porque, né, pela entrevista aqui já dá para perceber, né, o quanto de fonte de informação que você pode estar oferecendo para a sociedade. Tem a do Autismo SOMAR, né? Certo. Também tem o SOMAR Neuro. Certo, SOMAR Neuro. É outra categoria? A SOMAR Neuro, ela é outra clínica, mais voltada para o educacional.
e para neurociência. Entendi, Tá? certo. E aí a SOMAR Special Care, mais voltado para o atendimento ao público, tá? Perfeito, Luana. E o meu pessoal, que é Luana L. Passos, psicóloga. Então acompanhem, tá, pessoal? Mas aí Luana lá, L. Passos. L. Passos. Tá, então lá você traz dicas, informações. Sim, e também reposto muitas coisas da SOMAR, né? Um trabalho em conjunto. Um conjunto, né? O collab, Isso, né? Isso. Muito bem. E hoje, qual seria a mensagem que você poderia deixar, Luana, para a mãe, para o pai, né? Até mesmo para o professor, que ele lida diretamente, né, com crianças a partir dos seus 11 anos, que está entrando nessa fase de puberdade. Se você pudesse deixar um conselho, né, ou um grupo de dicas assim, né, para essas pessoas que atendem de forma direta essas crianças. Tá joia. Eu digo assim que não é uma fase fácil, né, por conta de todas as mudanças, inclusive mudanças hormonais, mudanças comportamentais, mas que é uma fase que a gente precisa aproveitar, né, porque é uma fase que o jovem, que a criança está em desenvolvimento, ela está passando por outra fase. Então a gente tem muita oportunidade para ensinar, né? E que a gente não veja essa fase como uma fase, aquela fase está chegando, que fase chata. Não, vamos aproveitar essa fase e vamos ensinar. Ressignificar, né? Ressignificar a adolescência. A adolescência, né? E a gente como pai, né, poder, essa palavra que você abordou, aproveitar e não se distanciar, né, e criticar, porque eu acredito que eles percebem, né, se a gente não acolher, né? Isso. Luana. Porque é uma fase que a gente trabalha muito com a confiança, né? E eles começam a ver a questão da autoestima, então o apoio do pai, né? Que o pai esteja sempre por perto, que ele, quando tenha qualquer dúvida, ele busque esse pai para falar, né? A questão também de condutas, do que é certo e do que é errado, regras sociais. Então isso tudo a gente precisa estar muito próximo. E é nessa fase que isso tudo vai desenvolver. Ô Luana, posso fazer uma pergunta aqui? E se a gente perceber algo, né, que aconteceu de errado, qual é a melhor forma de abordar? É no momento que acontece? É chamar depois no cantinho? O que é que você pode estar orientando? Tá. Então, se for algum comportamento inadequado, um comportamento social que não foi legal, né? A gente chama, de preferência, que não tem outras pessoas olhando. Boa dica. Né? E explica para ele, faz com que ele pense. A gente tem uma coisa quando é na adolescência e nessa fase, é que a gente trabalha muito com comportamento, mas a gente precisa atingir também esse pensamento, assim. Que pontos ruins isso trouxe para você? Quais são os pontos negativos que isso pode trazer? Se você tivesse feito diferente, como poderia ser? Através de perguntas. Isso, você faz fazer a criança, o indivíduo, refletir sobre o próprio comportamento. E aí vem o autoconhecimento. Entendi. Porque eu escuto, assim, muitas vezes, né, os extremos. Ou a pessoa que reclama muito, tá? Aquela chamada cri-cri, né? Que o pegado ali, tudo que acontece. Ou aqueles outros que falam assim, não, eu vou deixar passar, porque se eu, vamos dizer assim, a gente usa a expressão, se eu acochar muito, ele pode virar um jovem rebelde. Então, se você pudesse esclarecer, para a gente não ser nem 8, nem 80. Eu acho que tem que ter o meio termo. O meio termo, né? Porque quando a gente é muito rígido, né, a tendência, inclusive, é que muitas vezes esse comportamento seja copiado. Né? Então fica meio que um contra-controle, porque o pai fala assim, ele começa a fazer assim também, porque é a forma que ele fala, é o modelo que ele tem. Então a gente precisa lembrar sempre que a gente está servindo de modelo, que nós pais somos modelos, nós professores somos modelos. Olha só, então que a gente precisa fazer da forma, se ele quando perdeu o controle e pegou uma briga no meio do colégio, e eu perco o controle para brigar com ele, eu estou ensinando que é da mesma forma que se resolve. Eu estou perdendo o controle também. E a gente como exemplo ali naquele momento, né? Então, assim, a forma de você ter a conversa, de você fazer com que ele reflita, né, sobre o que é certo e o que é errado, é a melhor forma. Entendi. Eu acredito que seja a melhor forma. Isso você fala assim, faz sentido, porque eu já, né, conversando assim com outros professores, né, que é o nosso meio, e alguns amigos, eles dão aula em colégio, né, algumas vezes de ensino médio, né?
E eles falam assim, é impressionante, os comportamentos que eles observam na sala de aula, e algumas vezes há necessidade de chamar o pai, a família, e ele percebe que o filho muitas vezes é apenas um reflexo. O reflexo, né? Né? Exato, ele aprende ali. Isso é fato. Isso é o fato, ele aprende ali, aquele pai é o modelo dele, né? Então ele acaba tendo comportamentos parecidos com o comportamento do pai. Uma coisa bem importante que eu deixo também, que eu gosto de bater na tecla, e eu vou falar de novo, é a questão da autoestima, né? Então essa é uma fase crucial para o desenvolvimento da autoestima. Então, a cada bronca que você necessite dar, você tem que fazer pelo menos 3 elogios. E a gente tem uma tendência de sempre ver só as coisas negativas. A gente aprendeu a educar criticando, né? Só sinalizar olhando a crítica, né? E as partes boas a gente vai deixando para lá porque elas não precisam de elogio. Ele já está fazendo certo. Essa daí eu vou no final anotar como uma dica de ouro, tá? Isso. Porque eu digo assim, é muito fácil criticar. Isso. Né? Mas é elogiar, a gente vê o quanto que a sociedade tem medo, tem vergonha, né? Ou acha que é mais do que obrigação. Obrigação, né? Então eu sempre digo que o elogio, algumas vezes, é o combustível, né? Que muitos precisam para chegar em outro lugar. Né? Então, que bom estar escutando isso de você como profissional, e hoje, nessa mesa aqui, eu só tenho a elogiar, tá? A sua história, que começou lá atrás, né? Com muita ousadia, né? Com muito estudo, dedicação, paixão, e mais uma vez você lançando aqui um projeto, né? Que vai contribuir muito, né? Principalmente para uma fase que você já observou de forma estratégica, que algumas vezes é uma fase esquecida, mas é um degrau que, se não for bem ajustado, o próximo degrau pode já começar com muitos problemas. Pode trazer consequências bem ruins, né? Para o adolescente, para o jovem. Então, Ana, muito obrigado pela sua presença, né? No nome do CCE, do nosso podcast, e aproveitar esse momento para você deixar, né, uma mensagem final para todos os nossos que estão nos acompanhando agora. Obrigada, Romero, pelo convite. Gostei muito de participar desse bate-papo. E a mensagem que eu deixo é que, assim, a gente nunca pode desistir, né? Eu acho que a gente sempre pode ensinar, a gente sempre tem que buscar a melhor coisa para o nosso filho, o melhor tratamento, a melhor educação possível, né? E não desistir, sempre ir em busca do que é melhor para ele, do que é melhor para esses indivíduos. Então, aproveitando aqui, ó, que você nunca desista do seu filho, né, do seu aluno, e busque, né, ter informações, acessar o e-book para que você fique recheado aí, né, de dicas para poder incentivar da melhor maneira o crescimento dessas crianças, que na verdade é o futuro do nosso país. Né? Então, quanto mais a gente educar, mais a gente cuidar, né, melhor a gente vai fazer na formação dessas pessoas. Então, você que acompanhou mais uma vez aí o podcast Mesa CCE, comenta, compartilha, para que essa informação ela possa chegar para mais pessoas. São informações preciosas, dicas de ouro, que muitas vezes, pessoal, isso aqui pode mudar até uma situação dentro da casa, dentro da escola. Então, muito obrigado e que você possa continuar nos acompanhando e até o próximo episódio. Obrigado. Obrigada.